No devocional de hoje eu estava lendo o Salmo 77. Então eu vou compartilhar com vocês a leitura e o que a Bíblia falou comigo nessa manhã. Então Salmo 77 começa: Para o mestre de música, ao estilo de Jedutum, salmo da família de Asaf. O mestre de música, tinham 3 mestres de música. Esse salmo ele foi escrito na época de Davi e Salomão, né? Asaf, ele foi levita nos 2 reinados de Davi e Salomão. E o mestre de música, eles eram os levitas responsáveis ali pelos louvores, né? Na época tinham 3, que era o Jedutum, o Asaf e o Emã. Quando eles faziam esse tipo de salmo, que tinha essa introdução falando que era para o mestre de música, ele já era um salmo escrito para que ele fosse, já tinha a intenção de ser transformado em louvor e ser compartilhado. Então tem alguns salmos que eles são mais uma reflexão, um desabafo, né, um momento ali introspectivo, e alguns salmos eles foram escritos já com essa intenção de ser compartilhado, usado nas ministrações e etc. Então esse foi um salmo que ele já veio com essa intenção, né, de ser transformado em louvor. Então ele fala, para mestre de música ao estilo de Jedutum. Jedutum é um outro mestre de música. Asaf era um que foi da família de Asaf, né? Então o salmo foi escrito por Asaf, ou pela família dele, ali pela escola dele, mas era o estilo de Jedutum. Qual que é essa diferença, né? Asaf, ele tinha um estilo, tanto um estilo litúrgico quanto um estilo musical, um pouco mais de combate, mais de dúvida. Então ele usava instrumentos de percussão, muito símbolo, que é aquele que são 2 pratos, sabe? E de metal. Então ele tem aquele louvor um pouco mais imponente, né? Ele é um pouco mais, não digo agressivo, mas ele tem um pouco mais de imponência. Já o estilo de Jedutum, ele é um estilo de harpa. Então os salmos, os louvores de Jedutum, eles eram louvores mais de agradecimento, mais espiritual, assim, um pouco mais de mais profundidade mesmo, mas eles eram mais sutis, assim, né? Aquele som da harpa, as letras também eram letras um pouco mais de agradecimento, louvando, de uma forma um pouco mais sutil, mais suave. Então esse salmo ele foi escrito por Asaf, que tinha esse perfil um pouco mais de combate, digamos assim, de dúvida e tal. Asaf passa ali, tem vários salmos que ele traz um pouco mais esse questionamento, né? E até o ritmo dele, o instrumento dele também era um instrumento de percussão, que ele traz um pouco mais esse movimento, né? Mais incisivo. Mas ele escreveu para ser ao estilo de Jedutum. E foi feito do salmo que veio da família de Asaf, que não se sabe se foi realmente Asaf que escreveu ou se foi alguém da família biológica dele ou da família musical dele ali, literária, né? Da escola de Asaf. Então, começando, versículo 1. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não me permite fechar os olhos, de tão inquieto que estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos dias há muito passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. E aí tem uma nota fazendo um comentário, né, que é: ou apelarei para que há muito fez a mão direita do Altíssimo. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Como o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções.
No redemoinho estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. E é um salmo bonito, assim, né? Ele é interessante. E é interessante que no começo ele fala muito dessa angústia, desse sofrimento, né? Que ele tá ali, que ele tá com insônia, que ele não consegue dormir, ele não consegue falar, ele tá inquieto. E aí chega um momento, tem até um momento aqui que tá escrito pausa. Tem um momento que pausa e aí ele vem assim, ele tá nessa dúvida, né? Será que você parou de ser misericordioso? Você esqueceu da gente? Então ele tá nessa, colocando em dúvida mesmo, né? A misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a presença, né? Ali pro povo de Israel. E aí tem um momento que vem assim, essa pausa, e aí vem: então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. E aí no comentário: ou apelarei para o que há muito fez a mão direita do Altíssimo. E aí ele começa a relatar as coisas que Deus fez no passado, né? E esse salmo, ele me lembrou outras passagens da Bíblia em que, perante um momento onde as pessoas estavam num sofrimento, eles começaram a se lembrar de as boas obras que Deus fez no passado. E a nossa vida é assim, né? Em alguns momentos a gente está passando por... Os desafios vêm, né? Inclusive é bíblico que os desafios, eles virão sempre. Mas nesse momento é a hora da gente parar e lembrar das boas obras que Deus fez e Ele continua fazendo, né? Ele, o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã. Então, Ele continua fazendo. Então, a gente lembrar disso todos os dias, porque todo mundo passa por desafios, né? Eu, você, Jesus passou, Moisés, José, enfim, todos os heróis da Bíblia passaram por seus desafios, inclusive Asaf pega ali 2 reinados que tiveram vários momentos de oscilação, né? Não é à toa que ele escreveu esse salmo, como Davi passou, Salomão, enfim. E a gente não é diferente, né? A gente também passa. E quando a gente aproveita esses momentos para lembrar dessas promessas de Deus, o que Ele já fez, não só na história da Bíblia ou na história da humanidade, mas na nossa própria história, né? Tanta coisa Deus já fez, Ele já salvou, Ele já agiu, então, né, através do Espírito Santo. Então, tem tanta coisa que Ele já fez por nós, e Ele continua cuidando, Ele continua zelando. Então, não é porque a gente está passando por algum momento em que Ele permitiu, né, que a gente tivesse algum desafio, muitas vezes para nos forjar, que Ele deixa de ser misericordioso, que Ele deixa de ser quem é, porque Deus não muda, né? Então, é mais sobre nós sermos forjados no nosso caráter, para que a gente possa alcançar novos níveis de fé, inclusive, e não sobre o caráter de Deus. E aí me lembrou até do livro de Lamentações, que Jeremias escreve assim: lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então é isso também. Jeremias também escreve no momento de dor, né, de aflição, mas realmente recorrendo a esse amor. E é muito curioso, né, porque eu li esse salmo de manhã, fiz o devocional sobre isso e estava refletindo sobre isso, e depois eu cheguei em casa e estava conversando com meu filho de algumas questões que ele está passando, e eu estava comentando com ele, né, o inferno, ele sabe quais são as mentiras que ele precisa contar para que a gente acredite e nos coloque dúvida, né? Ele sabe quais são os nossos calos. Então, ele tem muita informação. Então, muitas vezes, quando a gente coloca a nossa capacidade, o nosso merecimento em xeque, a nossa identidade, né, em xeque, é porque ele está agindo. Então, às vezes ele fala assim: você é burro, você não pode, você não é capaz, você não consegue, desiste. E porque ele sabe o que ele precisa dizer para você, para que você acredite. Muitas vezes coisas que ele já vem falando desde a infância, né? Lá atrás, em algum momento alguém te falou que você não conseguia, que você não podia, que você não, enfim, não era o suficiente.
E aí, de alguma forma, a gente acreditou na infância e ele continua usando isso para nos atacar até hoje. Então, assim como nos dias maus, a gente precisa lembrar das promessas de Deus, da fidelidade de Deus, da misericórdia, da bondade, da generosidade. Nesses momentos em que o inferno se levanta também, querendo trazer mentiras sobre a nossa identidade, nossa capacidade, nosso merecimento, a gente também precisa lembrar do que Deus diz a nosso respeito, né? Porque é justamente assim, essa dualidade, né? Ela acontece em diversas áreas da nossa vida. Então, ela vem realmente, a gente precisa largar a sombra para ir para a luz, né? A gente precisa realmente olhar para a luz para deixar de olhar para a sombra, né? A gente tem que mudar a direção. Então, esse salmo ele foi conversando comigo sobre diversos pontos hoje. Então, isso foi o que a Bíblia me disse hoje.